Olá, meu nome é Heloísa Cardoso, eu sou escritora, dramaturga, roteirista e mestra em direção teatral pela East 15 Acting School na Universidade de Essex, na Inglaterra. E foi lá, durante o meu mestrado, que eu me especializei nesse assunto que eu vou tratar com vocês hoje nessa oficina, que é o Inner Face Theatre, as táticas de choque no teatro britânico contemporâneo. Bom, o Inner Face é um estilo dramatúrgico que dominou a Inglaterra nos anos 90 e a tradução literal do termo é teatro na sua cara, ou seja, é um teatro explícito, é um teatro que pega o espectador pelos ombros e chacoalha, chacoalha, chacoalha até que ele entenda a mensagem que está sendo passada. E os autores e diretores se utilizavam dessas táticas quando eles tinham alguma coisa muito urgente a dizer. E como que a gente reconhece, né, uma peça dessa época que seja pertencente ao movimento Inner Face? Bom, são peças que geralmente têm muitos palavrões, muitos assuntos tabu, sexo, nudez, cenas de humilhação, emoções desagradáveis que podem se tornar muito violentas. Enfim, é aquele tipo de peça que força a plateia a reagir. Ou ela vai amar ou ela vai odiar a peça, né? E como que essas táticas de choque funcionam, né? Primeiro, a gente precisa entender que o teatro ele é ao vivo. Então, coisas como nudez, por exemplo, nudez na escultura, nudez na pintura, nudez no cinema, não tem o mesmo impacto que nudez no teatro, pelo simples fato de que é uma pessoa ao vivo ali, de verdade, nua, ao seu lado, né? E isso se estende para todas as outras coisas, né? Porque as situações que são essencialmente privadas, como o sexo, por exemplo, elas tornam-se muito constrangedoras quando colocadas em público. E esses tabus que são quebrados em público, eles transformam os espectadores em cúmplices, em testemunhas, né? E as coisas que nos afrontam podem ser as coisas que mais nos fascinam, né? Então, encenar desejos secretos e atos monstruosos repele e atrai a plateia ao mesmo tempo, porque essa encenação pode nos dizer verdades difíceis sobre quem nós realmente somos, com todas as nossas contradições e todas as nossas sombras, né? Só que é óbvio que não foi nos anos 90 que isso foi inventado, né? Existe uma história sobre a provocação no teatro com raízes na tradição. Tem uma relação muito forte entre o Inner Face Theatre e as tragédias gregas, né? É só a gente pensar que as principais tragédias gregas, elas lidam com estados mentais extremos, né? Então é morte, é suicídio, é dor, é sacrifício, é estupro, é incesto, é mutilação, é tudo de horrível que você puder imaginar. E isso servia para expurgar os sentimentos ruins da plateia numa espécie de catarse coletiva. Já o Inner Face não é exatamente o mesmo objetivo, né? Não é com o intuito de expurgo, é mais com o intuito de choque mesmo. E essa tradição da violência, ela se perpetuou, né? Ela continuou nos romances góticos, no melodrama, no grand guignol, nas histórias de terror. Mas é claro que em algum momento essas emoções descontroladas começaram a ser vistas como perigosas, né? De uma perspectiva conservadora, elas podiam ser muito revolucionárias ou até mesmo hereges, né? E daí a maneira que os britânicos encontraram para tornar o teatro um lugar menos perigoso, né, mais seguro para a plateia, foi a censura, que foi introduzida na Grã-Bretanha em 1737 e se estendeu até 1968. E é claro que não é que do nada, em 1968, decidiram que a censura acabou, né? Uma censura, ela sofre muitos confrontos e muitas alterações em um longo período de tempo até que ela se extingua, né? E as peças, as ideias mais radicais que desafiavam a censura se tornaram mais frequentes no fim da década de 50 e no início da década de 60. Mas, fora da Grã-Bretanha, o teatro violento foi explorado muito antes, né? Por exemplo, o primeiro manifesto do Teatro da Crueldade, do Artaud, foi escrito nos anos 30. Mas na Inglaterra, o pontapé inicial foi em 1956, com a peça Look Back in Anger, do John Osborne. E o curioso é que essa peça ela não explorava assim grandes tabus, né? Não tinha aquela checklist, palavrões, sexo, etc. É uma peça que simplesmente explorava uma perspectiva diferente, no caso, a perspectiva da classe trabalhadora. E só isso já gerou um grande rebuliço assim, na época. E foi a partir dessa peça que propostas mais radicais surgiram até que a censura foi abolida. E nessa oficina a gente vai falar sobre duas peças que surgiram pós-censura nos anos 90.
E a gente vai começar falando sobre Sarah Kane, que é minha dramaturga favorita. E ela foi uma dramaturga britânica que se suicidou aos 28 anos de idade, em 1999. Então, muito jovem, muito recente, né? Foi uma carreira curta, mas muito impactante, assim. E enquanto ela estava viva, o poder das imagens que ela criava no palco tendiam a desviar a atenção da profundidade dos textos dela. Só que depois que ela morreu, a coisa se inverteu, né? As pessoas começaram a analisar o trabalho dela, né, os textos dela, como se fossem dicas do estado mental que ela estava. Então, em um momento, as imagens dominaram, engoliram tudo, e no momento seguinte, o texto engoliu tudo. Então, é difícil a gente encontrar uma análise do trabalho da Sarah Kane que seja completa, assim, né? E é uma pena, porque ela se esforçou muito para fazer um teatro muito completo, assim. E tem uma citação dela que eu vou ler para vocês aqui, que é a seguinte: eu não acho que as minhas peças sejam depressivas ou desesperançosas, mas eu sou uma pessoa cuja banda favorita é Joy Division, porque eu acho as músicas inspiradoras. Criar algo bonito sobre ou a partir do desespero é, para mim, a coisa mais esperançosa e vívida que uma pessoa pode fazer. Bom, ela teve uma vida acadêmica, ela estudou teatro e dramaturgia na universidade, mas foi fora da universidade, assistindo peças, escrevendo na prática, que ela encontrou o seu estilo, né? Teve uma peça que foi muito inspiradora para ela, chamada Mad, do Jeremy Wellers, na qual mulheres falavam sobre experiências com transtornos mentais. E aí ela fala o seguinte sobre Mad: Mad me levou ao inferno. Na noite em que assisti essa peça, fiz uma decisão sobre o tipo de teatro que eu queria fazer. Experimental. A peça mudou minha vida porque mudou o jeito que eu penso e me comporto. Se teatro pode mudar vidas, então pode mudar a sociedade. E foi a partir desse desejo de explorar o teatro experimental que ela escreveu 5 peças, que foram Blasted, Fidra's Love, Cleansed, Crave e o 448 Psychosis, sendo essa última a mais famosa dela. No entanto, hoje a gente vai falar sobre Fidra's Love, O Amor de Fedra, né? Que foi a peça que eu estudei e dirigi durante o meu mestrado, e também a peça que tem relação direta com as tragédias, sobre as quais a gente já falou hoje, né? Bom, a peça é uma adaptação de Fedra, do Sêneca, e é a tragédia que conta a história de uma madrasta que se apaixona pelo enteado. E a Sarah Kane reescreve a tragédia a partir da perspectiva de uma família real britânica disfuncional. E ela muda o foco da madrasta Fedra para o enteado Hipólito. Agora um alerta de spoiler, se você não quiser saber a trama da peça, pula um pouquinho aí, mas eu vou resumir toda a trama da Fidra's Love para vocês agora. Bom, tudo começa com o príncipe Hipólito no quarto, em um claro estado de depressão, assim. Ele tá comendo junk food, ele tá se distraindo de forma totalmente apática com brinquedo, com masturbação, com televisão. E é quando a madrasta, a Fedra, entra no seu quarto e declara o seu amor por ele, mas ele recebe a declaração com completa indiferença. Então ela decide ser um pouco mais radical e ela performa sexo oral nele, mas ele também não se importa. E além dele não se importar, ele confessa que já transou com Strophe, que é a filha da Fedra. E abalada com essa situação, a Fedra se enforca, mas antes ela deixou um bilhete dizendo que o Hipólito a estuprou. E daí tanto a Strophe quanto um padre tentam convencer o Hipólito a negar o crime, mas ele vê nisso uma possibilidade de pela primeira vez na vida sentir uma emoção real. Então ele assume a culpa, ele é linchado em praça pública e ele consegue pela primeira vez sentir alguma coisa antes de morrer. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo de um exercício que eu fiz durante o meu mestrado, né, que é sobre a cena que a Fedra se declara para o Hipólito. Vocês vão perceber que os atores são diferentes desses atores que vocês viram nas fotos, porque esses atores das fotos são da peça, do espetáculo mesmo que eu dirigi. Esses que vocês vão ver agora foi de um exercício anterior à peça, para vocês entenderem como funciona a cena da Sarah Kane. Vamos lá. And why can't I call you mother? Mother? Isn't that what's required of us? One big happy family, the only popular royals ever. Or does it make you feel old? Hate me now. Why do you want me to hate you? I don't, but you will, in the end. Never. They all do. Not me.
Why don't you go and talk to Strophe? She's your real child, not me. Why all this concern? I love you. Why? You're difficult. Moody, cynical, bitter, fat, decadent, spoiled. You stay in bed all day, then watch TV all night. You crush around this house with sleep in your eyes and not a thought for anyone. You're in pain. I adore you. Not very logical. Love isn't. Have you ever thought about having sex with me? I think about having sex with everyone. Would it make you happy? Not the word exactly. No, but would you enjoy it? No, I never do. Then why do it? Life's too long. I think you would enjoy it with me. Some people do, I suppose. Enjoy that stuff. Have a life. You've got a life. No. Filling up time. Waiting. For what? Dunno, something to happen. This is happening. Never does. Now. Till then, fill it up with tact, with bric-a-brac, bits and bobs. Get involved. Fill it up with me. Something, some people have it. They're not marking time, they're living, happy, with a lover. Hate them. Why? It's getting dark, thank Christ. Day's nearly over. If we fucked, we'd never talk again. I'm not like that. I am. I'm not. Of course you are. I'm in love with you. Why? You thrill me. Would you like your present now? I don't know what to do. Go away. It's obviously the only thing to do.
Bom, como vocês viram na cena, o Hipólito, ele é o retrato de uma geração robotizada que está alienada dos próprios sentimentos. E a peça ela não é só um comentário sobre essa geração, muito menos um comentário sobre uma família real disfuncional, mas é, acima de tudo, um estudo sobre emoções extremas. Ou seja, é um estudo da habilidade da linguagem de descrever sentimentos incômodos. Tem uma outra pegadinha aí que a peça chama O Amor de Fedra, mas a peça ela não é fundamentalmente sobre amor, e sim sobre depressão. E aí sobre isso tem uma outra citação da Sarah Kane que eu quero ler para vocês, que é a seguinte. Muitas pessoas acham que depressão é sobre vazio, mas na verdade é sobre estar tão cheio que os sentimentos se anulam entre si. Quando a Sarah Kane dava entrevista sobre essa peça, ela dizia se identificar tanto com a Fedra quanto com o Hipólito, porque ela era letalmente cínica e ao mesmo tempo ela era obcecada e apaixonada por alguém completamente inamável. E no fim, os dois personagens optam pela autodestruição. A gente pode avaliar com esse exemplo que o choque no teatro da Sarah Kane ele não é completamente gratuito, né? Ela está mais interessada na psicologia do desespero dentro dos relacionamentos do que na atrocidade propriamente dita. E tem um outro autor que também está interessado no desespero dentro dos relacionamentos, que é o Patrick Marber. Patrick Marber é o autor que escreveu Closer, que posteriormente virou um filme super famoso, dirigido pelo Mike Nichols. A peça estreou no National Theatre em 1997 e ela teve versões encenadas em mais de 30 países, incluindo Estados Unidos, Argentina, Austrália, Islândia, Israel, enfim, rodou o mundo a peça. E agora um outro alerta de spoiler, se você quiser pular um pouquinho, eu vou resumir toda a trama de Closer para vocês, porque a gente às vezes tem a trama do filme na cabeça e a trama da peça ela é um pouquinho diferente. Bom, a peça começa num hospital, para o qual o jornalista Dan leva a Alice, que é uma jovem que às vezes trabalha como stripper. Ele a levou para o hospital porque ela foi atropelada por um carro, e eles se apaixonam. 18 meses depois, o Dan escreveu um romance sobre a vida da Alice, e a foto da orelha do livro é tirada por uma fotógrafa, que é a Ana, por quem ele se apaixona, mas ela rejeita ele. E daí ele fica remoendo essa rejeição e numa espécie de vingança, ele finge que ele é a Ana em sala de bate-papo, assim, na internet, e daí ele seduz e marca um encontro falso com o Larry, que é um médico. Aí eu não lembro exatamente como, que ele sabe exatamente onde a Ana vai estar naquele dia. Então ele marca o encontro para o cara realmente se encontrar com a Ana, né? Mas quando eles se encontram na vida real, eles se apaixonam e se casam, o Larry e a Ana. E 6 meses depois, o Dan e a Ana começam a ter um caso extraconjugal. Então, né, vamos recapitular. O Dan tá com a Alice, o Larry tá com a Ana, e daí o Dan e a Ana começam a ter esse caso. Só que quando o Dan conta pra Alice que ele tá tendo um caso com a Ana, ela vai embora. Mas quando a Ana conta pro Larry, ele quer saber todos os detalhes sexuais desse caso que ela teve. E daí a gente vai pro segundo ato. O segundo ato começa num strip club, onde o Larry encontra a Alice, tá trabalhando lá de stripper e tal. E daí ele começa a ter um caso com ela. A Ana quer se divorciar do Larry, eles ainda não se separaram. Mas ele aceita o divórcio com a condição de ter um sexo de despedida. E daí quando ela conta pro Dan, né, que ela precisou transar com o Larry para poder assinar o papel de divórcio, para poder ficar com ele, o Dan também ficou obcecado com os detalhes sexuais, ele quer saber de todos os detalhes e tal. E ele sente muito ciúme, mas no fundo ele ainda sonha com a Alice. E eventualmente a Ana volta com o Larry e de uma forma vingativa o Larry conta pro Dan sobre o caso que ele teve com a Alice. E daí 1 mês depois o Dan e a Alice estão juntos novamente, mas eles brigam quando o Dan quer saber todos os detalhes sexuais entre ela e o Larry. E daí 6 meses depois a Ana e o Larry estão separados e a Alice é atropelada por um carro em Nova York.
Então vocês percebem que tem diferenças, né, entre a peça e o filme, principalmente no final, mas tem também algumas semelhanças. E uma delas é a obsessão dos homens com os detalhes sexuais dos casos que as mulheres têm. E daí, pra gente entender um pouquinho isso, a gente vai assistir uma cena do filme do Closer que deixa isso bem explícito. Did you do it here? No. Why not? Do you wish we did? Just tell me the truth. Yes, we did it here. Where? There. On this? We had our first fuck on this. Did you think of me? When? When did you do it here? Answer the question! This evening. Did you come? Why are you doing this? Because I want to know. Yes, I came. How many times? Twice. How? First you went down on me, and then we fucked. Who was where? I was on top, and then he fucked me from behind. And that's when you came the second time. Why is the sex so important? Because I'm a fucking caveman! Did you touch yourself while he fucked you? Yes. You wank for him? Sometimes. And he does? We do everything that people who have sex do. You enjoy sucking him off? Yes. You like his cock? I love it. You like him coming in your face? Yes. What does it taste like? It tastes like you, but sweeter. That's the spirit. Thank you. Thank you for your honesty. Now, fuck off and Essa die. obsessão em relação à verdade e aos detalhes da infidelidade é uma coisa exclusiva dos personagens masculinos nessa trama, né? Porque o Patrick Marber, ele fica o tempo inteiro enfatizando a diferença entre homens e mulheres, porque ele queria expressar, de alguma forma, o que está acontecendo entre homens e mulheres após as políticas feministas dos anos 90, assim. E um outro ponto de partida para o Marber escrever Closer foi a vontade de criar uma narrativa onde o amor fosse retratado de forma honesta, realista, da forma que ele e as outras pessoas sentem, né? E o que se destaca em Closer é a irracionalidade do desejo. Ou seja, não tem razão, né, para que as personagens troquem de parceiro. E também não tem uma racionalização da infidelidade, né? Não tem nenhuma tentativa de explicar essa infidelidade. E a gente pode perceber aqui que muito do poder de ambas as peças, do Feeder's Love e do Closer, vem da forma que as emoções caóticas são expostas sem grandes explicações. E o que perturba a plateia é saber que, apesar de toda a nossa racionalidade, nós estamos à mercê das nossas paixões irracionais. E é com essa reflexão que eu encerro a oficina de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma breve bibliografia do material que proporcionou esse estudo. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.